Bom dia. Bom dia, divas amadas. Ai. Bom dia, Débora. Tudo bem, divas? Vamos conversar um pouquinho? Bom dia, bom dia, bom dia. Esqueci de pôr música. Cadê os prints aqui de vocês? Tá acontecendo muitos directs de solteiras. Então vamos continuar esse assunto um pouquinho do... Diva, passando aqui só para pedir para você falar sobre pretendentes e como ressumar. O que mais? Contar um pouquinho da minha história. Enfim. Vamos lá, falar mais um pouquinho com as solteiras. Lembrando que tudo que eu falo serve para solteira, casada, dá para aplicar em tudo, dá para aplicar no casamento, dá para aplicar na vida com os pretendentes, né, da vida aí. E essa é a intenção. Esperar todo mundo entrar. Anastácia tá dormindo ainda. Deia, me dá exemplos desses passos. Teve um stories que eu falei. Uma diva perguntou até onde você acha que devemos insistir no namoro, né? E aí eu respondi que você dá um passo e ele dá o próximo passo. Que se ele não der o próximo passo, o namoro acabou faz tempo, só falta assumir, né? E aí ela, pelo amor de Deus, me dá exemplo desses passos. Eu dou risada, mas isso é grave. Mas é o que tá acontecendo aí, é por isso que a gente tá aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Tem muitas solteiras aqui com essa questão levantada também. Vamos falar um pouquinho do ressumar, né? Bom dia, linda, bom dia. Do ressumar. Como que dá um passo, como esperar ele dar o próximo, quando pressionar, quando falar, quando não pressionar, né? Vocês ficam com essa dúvida. E é uma coisa... Esse é o ponto que surge o mistério da mulher. É justamente aí que aparece o mistério da mulher, saber articular isso, entendeu? Então, as mulheres que não estão sabendo são as mulheres que estão operando conforme a gente conversou nas lives da semana passada, ou estão enxergando só as coisas dadas, naturais, né? Eu tenho na minha frente um homem, que é um meu pretendente, e nada mais, não é uma alma com uma biografia própria, com uma vida própria, com desejos, com um monte de coisa, ou enxerga ele como uma utilidade para si mesma, né? Ele vai me ajudar a casar, através dele eu vou ter meus filhos, vou ter meu propósito, vou ter minha segurança. Então, geralmente a mulher que não tá sabendo dar o próximo passo, que não sabe o que fazer, não sabe o momento certo, o que falar, quando falar, é realmente essa mulher caricata, esse arquétipo da mulher do século XX, que se tornou na mulher do século XX, que é essa mulher, ou que enxerga o cara como uma mera matéria, ele é um homem com um pênis e ele, né, é isso, e ele tem que atender meus desejos. Ele não tem uma alma atrás dele, que tem uma história, que tem uma biografia, que tem medos, que tem desafios,
né, que tem particularidades a você desvendar, ou é aquela mulher utilitária que enxerga nele só a utilidade que ele tem para ela, para que ele serve para ela, né? E aí os defeitos dele não cabem. É aquela mulher que acha lindo porque ele é útil para ela, e depois que casa, ela só fala dos defeitos dele e que ele mudou muito, que ela não aguenta mais, porque ele mudou, e ela não casou com esse homem, ela casou com outro homem que ele mudou. Então essa é a típica mulher utilitária, que viu no cara não uma pessoa total, integral, mas viu uma utilidade para ela, e que quando passou a não ser mais útil, é descartado, né? Ele não me serve mais. Então esses tipos de mulheres, que é muito comum hoje em dia, e vocês não têm culpa de estar assim, é uma imersão das 3 fontes aí que a gente recebe para formar a nossa alma, que é família, escola e religião. São 3 entidades que estão muito bagunçadas, que ficaram muito bagunçadas no mundo. Meu marido fazendo declaração. Que lindo. São as 3 entidades que ficaram extremamente bagunçadas no século XX. Então, vocês não têm culpa de enxergar o mundo assim. Mas vocês têm culpa de permanecer aí depois que vocês conhecem que isso não é ser mulher, tá? Isso definitivamente não é ser mulher. E não sou eu que estou dizendo, é a sua vida, né? Você tá tendo aquilo que você deseja, aquilo que você gostaria? Se você não tá tendo, tem uma coisa errada no que você tá fazendo, né? Então, a gente precisa resgatar essas 3 fontes que estão em defasagens. A escola, né? Entidade de instituição escolar, a religião e a família, né? A instituição primeira família. Mas, enfim, só para contextualizar vocês, que geralmente a mulher que tá desesperada com essas dúvidas de não saber como agir, o próximo passo, é porque está agindo numa unilateralidade, né? Ou tá muito material, ou tá muito utilitária. Então, se você não viu as lives da semana passada, assista as lives da semana passada, e lá no Desperte Diva tem um tipo de um caderno de ativação com um passo a passo para vocês, com um resuminho das lives da semana passada, tá? Mas, basicamente, vamos falar um pouquinho dessa mulher total que vocês precisam resgatar. Essa mulher total, o que atrai esse homem a ficar lá e se mover, né? Que é o que vocês querem. Bom, na nossa Constituição, a gente vê nossas unhas, nossa mão, o nosso contorno, as nossas curvas. A gente tem uma Constituição que lembra leveza, né? Que lembra nuances, que lembra suavidade. E é essa as características da nossa alma, não só do nosso corpo. A mulher total, ela é suave, ela é de nuances, ela é delicada. Não só no corpo, tá? E por ser leve demais, tudo que é leve demais, o balão, né, a bexiga, né, aquelas bexigas de hélice, você solta, ela vai, né? É tipo isso a mulher, trazendo uma alegoria pra vocês. A mulher que é mulher de verdade, ela causa essa sensação no homem, que se ele não pegar ela vai fugir de alguma forma. Então isso faz ele correr atrás do balão, entende? Faz ele se mexer, porque ele quer saber o que tem nessa mulher que ela foge tanto, sabe? Ele quer alcançar essa mulher e quer reter para conhecer ela, o que ela tem por dentro. Então essa é a imagem assim que fica no imaginário do homem diante de uma mulher que consegue mover o homem. E o homem vai e segue ela. O que determina esse caráter fugitivo da mulher? Um grau de interioridade. A mulher é símbolo de intimidade, né? A gente vê no nosso corpo mesmo, né? Tudo nosso é pra dentro. Já falei isso algumas vezes. O útero, a gente tem uma vida rica interior, que o útero simboliza isso, e o homem não tem muita coisa dentro deles. A vida deles é mais fora, né? O pênis, o saco, é tudo fora. E tanto que o homem, por que o homem fica tão mal quando fica com gripe, parece que ele vai morrer? O homem não dá conta de ficar doente.
Porque são coisas que acontecem dentro do corpo dele que ele não está acostumado. A gente está acostumado, a gente tem menstruação, a gente tem cólica, é filho, acontece tudo dentro da gente. E neles é tudo fora. Então a gente está acostumado a lidar com dores, com espera. Eles não. Então quando eles ficam doentes é a morte, né? Vai morrer, vai acabar o mundo quando o homem fica doente, né? Assim, porque acontece coisas dentro dele, né? A doença dentro que eles não reconhecem. Que troço é esse que está acontecendo aqui? Socorro, né? E a mulher, calma, tá tudo bem, vai acontecer isso aqui, calma. Né? A gente traz essa calma sem precisar falar, só pelo nosso semblante. Isso é um exemplo de trazer o seu mistério para fora e que o homem fica fascinado. Você não precisa falar nada nesse exemplo da doença. Você cuida dele e olha no olho dele, dá risada com aquela situação dele e ele percebe que o seu sorriso é uma calma, tipo, confia, tá tudo bem. Você pode confiar no meu semblante. Vocês estão entendendo a comunicação da mulher, qual que é? Subjetiva, que não é em palavras, ela não necessita de muitas palavras. E quando se tem muitas palavras, estraga todo esse mistério, estraga, o homem passa a não olhar para a mulher tagarela que fala demais. Eu não tô falando das sanguíneas, tá, gente? Não confunda temperamento com isso. A gente vai resolver isso na mentoria de temperamentos, tá? Mas eu falo tagarela de querer resolver demais, de querer trazer soluções demais pelas palavras, como o homem faz, sabe? Na prática, aquela mulher que quer dar lição de moral pro homem o tempo todo, que fica falando o que tem que fazer, que sabe mais do que ele. Isso é chato, entendeu? Isso não é o mistério feminino. O mistério feminino ele tá muito mais na subjetividade, no você sabe que você sabe, então você não precisa ficar dizendo. E isso, essa mensagem passa pela sua face, pelo seu olhar para ele percebe isso. Só que como não foi falado, ele percebe alguma coisa. Nossa, ela tá me comunicando algo, mas ela não falou. Isso faz o homem querer ir atrás de você. Fala, eu senti algo, ela me passou uma mensagem, mas ela não falou. E o homem, como ele é muito objetivo, ele fica buscando isso. Mas peraí, o que será que ela quer dizer? O que será? E ele fica atrás de você para saber o que é isso, o que é isso. Entende? Vocês estão conseguindo captar a subjetividade? Então, a definição dessa subjetividade feminina é interioridade. Ela é dentro. Veja, o comparativo de interioridade, superlativo de interioridade é intimidade. Então, a mulher tem uma vida íntima, profunda, que precisa ser alimentada. A mulher, ela tem um interior infinito, um interior vasto. Então, já que ela tem esse conteúdo interior, ela precisa cultivá-lo, alimentá-la, que nem você tem uma planta, você compra uma planta e você não rega, não dá os cuidados que ela necessita, ela vai secar. Se você não dá os cuidados que o seu interior feminino infinito, gigantesco, necessita, por definição, por você ser mulher, você tem esse interior e ele necessita de certos cuidados. Se você não dá esses cuidados, você seca. E a mulher uva passa, que eu chamo mulher seca, que começa a se tornar carlão. E ser uma mulher seca mesmo, amarga, no sentido de não acolher nada nem ninguém, de negar tudo, de dizer não para tudo, sabe? Eu não falo em termos de temperamento, se a mulher é mais incisiva ou se ela tem um tom de voz mais delicado. Não é isso, gente. Não é isso. É assim, você enxergar o necessário daquele momento e humanizar aquilo, envolvendo, acolhendo aquilo. Arregaçar as mangas e resolver o que está precisando ser resolvido naquela hora. É se esvaziar e resolver o que está te solicitando naquele momento. Largar o seu desejo de controle, largar os seus planejamentos, largar o jantar que estava fazendo, que pode queimar, para resolver aquilo lá que você está vendo que seu marido chegou com a cara esquisita, que ele precisa de uma palavra tua. Largar tudo e ir lá. Humanizar, entendeu? É colocar à frente o fator humano. E isso é trazer quando a mulher que faz isso é porque ela está alimentando o interior dela, certo? Então, essa mulher que alimenta o seu interior, como a planta que precisa dos seus cuidados, né, do adubo certo, do substrato, da água no dia certo, no tempo certo, do sol, de várias coisas, né, para ela desabrochar, a mulher também ela tem que cultivar esse interior dela. E como
cultiva, a melhor forma de cultivar esse interior da mulher? É a terapia do D&D que eu falo pra vocês. É sem brincadeira, é o receber, é o acolher, é o receba, acolha, o fique bela e calha a boca. É que a gente vai ainda conversar sobre cada um desses tópicos, o que significa exatamente. Porque, por exemplo, ficar bela não é você se enfeitar inteira por fora. O enfeitar inteira é consequência de você estar bela, tá? De você alimentar a beleza dos seus olhos, olhar o que é realmente belo, se alimentar do que é realmente belo, do bom, da verdade, cultivando o seu intelecto, cultivando o que você olha, o que você ouve. A gente vai falar de tudo isso, mas o segredo da interioridade da mulher para ela trazer, para ela conseguir ressumar, tá em primeiramente você saber dar os frutos certos, dar os alimentos certos, nutrir de maneira correta o seu interior, que você tem por ser mulher, é teu por ser mulher, é peculiar. A mulher nasce com essa característica, como a gente nasce com os seios, que é visto, a gente nasce com esse interior, e se você não cultiva, vai secar mesmo, tá? E aí, daí nasce o ressumar. Quando você cultiva essa intimidade, você ganha uma coisa chamada pudor. Porque, veja só, esse cultivo é o receber, que é o receber a circunstância da vida, tá? Isso você está cultivando o seu interior. Você está recebendo a realidade que está acontecendo e não os seus planos, seus próprios planos e as pessoas que esperem você fazer suas coisas primeiro. Você abre mão, você se esvazia e você vai fazendo isso aos poucos, tá? E eu não falo de exagerar, agora eu vou ser a mãe de Calcutá e não vou fazer nada pra mim e vou receber todo mundo. Gente, não é isso, tá? É você, pelo menos em algum momento do dia, você que não tá acostumado com isso, abrir mão, falar, não, eu tô sentindo que aquela pessoa precisa de mim agora, ou aquela fulana precisa de uma palavra agora, eu vou largar o que eu tô fazendo e vou fazer. Pronto, você já fez a sua parte do dia e aí você vai começando a acender o seu interior novamente, tá? Nunca começa com o ideal. Nunca se começa com o ideal. Para com essas... Vocês têm... Por que vocês se frustram demais nos planos que vocês fazem, nas metas? Porque vocês querem já começar a executar a meta no ideal. É como o neném nascer e já querer dar picanha pra ele. Não vai dar certo. Começa com leitinho, entendeu? Aí conforme vai vindo os dentinhos, vai dando sólidos, entendeu? É assim, começa com o próximo passo, não com o ideal. Aí ele vai chegar no ideal, quando tiver todos os dentes, vai poder comer tudo, né? E ainda tem um momento certo pra isso. Então, começa aos pouquinhos a fazer isso. Você receber a realidade, em vez de ficar recebendo as suas viagens na maionese, tá? Se você hoje escolher em algum momento, em vez de escolher a sua viagem na maionese, escolher a realidade que está acontecendo, não, eu vou olhar o que está acontecendo. Você já vai ter evoluído bastante. Se você fizer todo dia, escolher o momento do dia para fazer isso, show. Acolher aquilo significa ter empatia e se esvaziar, esquecer de si e fazer uma obra excelente naquele momento, tá? Executar uma obra. Ficar bela significa você alimentar a sua razão com o seu intelecto, com conhecimentos bons, alimentar os seus sentidos com coisas boas, evitar coisas feias, odiosas, entendeu? Então, ficar bela é você alimentar a sua alma. O ficar bela seria a educação que a família, uma mãe, que era mulher, que muitas de nós não tivemos, a escola ofereceu uma educação integral de acordo com a sua pessoalidade, de acordo com a sua peculiaridade feminina ou masculina e sua individualidade pessoal, o que a gente também não teve, e a religião, que também está defasada e é fundamental para a mulher. Fundamental para a mulher, é onde a base e o alicerce da confiança da mulher nesse vaso misterioso que ela tem, que nem a gente sabe o que é esse mistério nosso. A gente sente, a gente tem, né? Mas a gente não sabe de onde vem. Porque nós não somos a fonte desse mistério, nós somos só um canal desse mistério. Então, se você não cultiva a confiança nisso que vem, que não se sabe de onde vem, vou falar numa linguagem assim, porque mesmo quem é ateia sabe o que eu tô falando, né? Tá identificando isso. Então, tem que haver uma confiança em algo.
né? Um suporte, um alicerce que é maior, é sobre-humano, é sobrenatural, tá? Então, são essas 3 coisas que vai fazer nascer em você uma coisa que a gente define na palavra pudor, tá? O pudor, ele resume o que incita um homem, tá? O pudor não é essa coisa opressiva que o feminismo colocou, que o feminismo acabou com essa palavra. Não. O pudor não é a menina oprimida, a menina que não pode falar, não tem nada a ver com o pudor, né? A menina que não pode falar e tudo mais é preconceito, tá? E preconceitos tem de todo tipo no mundo e tem fundamento histórico. Todos os preconceitos têm um fundamento histórico, ainda que não sejam razoáveis, tem fundamento histórico, tem bases sólidas históricas, mas não tem nada a ver com o pudor. O pudor, ele ressuma a sua intimidade. Como você tem o trabalho de cultivar a sua intimidade, cuidar dessa plantinha, você não vai deixar qualquer um pôr a mão, né? É aquela orquídea que você cuida todo dia, demora 1 ano para ela brochar, aí quando ela brocha, você vai deixar qualquer um pôr a mão? Você não vai deixar. Vai destruir toda a minha flor e só daqui 1 ano ela vai nascer, sei lá. Entende? Então é orgânico isso acontecer. É uma consequência do seu cultivo pelo seu interior. A consequência do seu cultivo é o pudor. É uma coisa natural que vai acontecer. Entende? E eu falo isso com propriedade, gente, porque eu não tive nada dessa educação, nada. Eu tive uma liberdade plena, total, e fazia o que eu queria da minha vida. E eu já falei pra vocês um pouco da minha história. Eu tinha a crença de que os homens eram meus objetos e eu brincava com eles, mas eu sempre brinquei assim, na sinceridade, falava que eu brincava e eles não acreditavam, mas isso é outro capítulo. O que eu quero dizer é que é natural ter esse pudor, porque aconteceu comigo. Conforme eu fui alimentando o meu vaso misterioso com coisas boas e não deixando ele seco, rachado, sem nada, naturalmente eu fui mudando o valor que eu via em mim, o respeito que eu tinha por mim, entende? Então, é orgânico isso acontecer. E esse pudor, ele é o que faz o homem se mover. Que vocês falam tanto, como mover esse homem? É esse negócio da mulher alada, sabe? Esse pudor faz a mulher alada voar e o homem querer buscar. Mas o que essa mulher tem? Por que ela não age como as outras? Porque sempre teve na história as outras, sempre teve a mulher que não se valorizou, sempre teve a prostituição, seja escrachada ou seja disfarçada, sempre houve, né? A perversão desde Eva sempre houve. Então não é de hoje isso. O que acontece hoje é que isso tá normal, não tá o sistema tá querendo mostrar que não é feio, né, isso, mas é feio. É feio. Todo mundo acha feio, é um negócio esquisito, que nem a gente vê uma pessoa sem um braço, faltando alguma parte. É esquisito, chama a nossa atenção, né? A gente olha, não, tá faltando alguma coisa, que a gente tem noção de simetria, a gente tem noção do que é normal, do que não é normal. E eu não tô falando de preconceito, de novo, tô falando da nossa noção natural do que é normal. E quando a gente vê uma mulher muito, né, escrachada e sem pudor algum, homens e mulheres não acham normal. Esquisito. Assim como é quando a gente vê, né, uma transfiguração, né, enfim, que hoje em dia essas cirurgias e tudo mais. Não é normal, não é natural. Então, a gente falou muito na semana passada do lirismo, né? Eu expliquei o que é o lirismo e tem muito a ver com o que eu tô falando hoje, soma. O lirismo, ele tá no âmbito da imaginação, a mulher conseguir imaginar. Isso é uma das coisas do fique bela, a parte do grito de guerra, do ficar bela, faz parte do alimentar esse lirismo. Ficar bela é justamente trazer conteúdos para o seu vaso em que você se torne uma mulher poética, né? Que é subjetiva. A poesia, ela é subjetiva, ela não fala aquilo que é, né? Ela usa de outras palavras, de outros artifícios, de outras maneiras para informar uma coisa que não é informável pela linguagem normal. A linguagem cartesiana e racional não é possível comunicar grandes sentimentos. A maioria dos sentimentos não é possível comunicar numa linguagem normal.
E é o que a mulher Carlão tem feito. Ela tem tentado explicar para o homem o que ela sente de uma maneira normal, não lírica. Então, não atinge o coração do outro dessa forma, tá? Então, o trio aqui, para contextualizar tudo isso, é expectativa, ilusão ou imaginação e temor. Então, é esse triozinho aqui que vai falar, que vai mostrar que você tem pudor, tá? Então, alimentando esse vaso, naturalmente você vai ter um pudor. Mas o que é alimentar esse vaso? O nosso grito de guerra e esse trio de expectativa, imaginação e temor. A mulher, ela tem um caráter de expectativa, de esperar, ela precisa saber esperar, ela precisa querer esperar, assim como a gente coloca lá os substratos e a água na planta e tem que esperar ela crescer, a gente tem que fazer a mesma coisa com a gente, alimentar e esperar, na confiança de que aquela semente está germinando e que algo novo vai sair. Essa confiança, ela vem do temor a uma coisa sobrenatural, a um Criador. Então, essa espera, enquanto espera, você imagina no lugar certo, né? Projetar, né? A conclusão que eu falei do lirismo na semana passada, que é saber projetar, saber imaginar, que não é a viagem na maionese e nem a utilidade das coisas, é saber imaginar, o projetar. E o temor é o triozinho que faz você ser mulher, tá? A mulher ela sabe esperar, porque ela colocou conteúdo nesse vaso dela misterioso, e ela sabe que a semente demora para germinar, assim como ela sabe que ela espera 9 meses para o filho nascer, assim como ela sabe que a natureza dela é um plantar, é uma terra, você planta e espera aquela semente desabrochar, nascer em você, tá? E por que você consegue esperar com alegria, que esse é o ponto da mulher, esperar com alegria e sem ansiedade? Porque há um temor, um respeito, um temor no sentido de respeito à criação, ao Criador, às leis divinas e às leis naturais. A mulher tem um respeito digno, muito respeito pelas leis naturais e pelas leis divinas, né? A lei do semear, a lei das 4 estações, que cada uma tem a sua função e que não adianta querer atropelar, e as leis divinas que a religião proporciona, que é o efeito da graça em nós, que somos seres pecaminosos e que precisamos do auxílio da graça para a gente conseguir ser aquilo que a gente era antes de Eva pecar, né? Chegar na nossa máxima, no nosso potencial máximo natural, só com o auxílio da graça após a queda, né? Então, são esses 3, esse trio fundamental que vai te ajudar no pudor, tá? Lembra do nosso grito de guerra e no pudor. E nesse trio da expectativa, ilusão e temor. O pudor, Diva, concluindo, ele provoca. É isso que provoca. O provocar é o incitar. A mulher, ela é provocante. O homem não é provocante, ele é atraente, mas ele não sabe provocar, né? Ele é muito explícito. Então, as coisas que provocam, elas são implícitas e subjetivas, misteriosas. E o homem de mistério não tem nada. Então, ele é atraente, mas não provoca. E a mulher, ela provoca com o pudor, ela incita. Então, é aquele caráter que eu falo pra você, aí que você move sem mover-se, né? Faz o homem querer mover você, né? Como? Aí entra o ponto sagaz do homem. O homem que está diante de uma mulher com pudor, ele quer provocar ela, ele quer se mexer, ele quer entender o que acontece com essa mulher. E o que ele faz? Ele se move comovendo a mulher. Ele tenta comover a mulher. E aí entra aqueles homens, né, que chegam, ai, você é a mais linda de todas do universo, ai, eu quero casar com você e ter 50 filhos, ai, você é o máximo, não, eu vou te dar um castelo e não sei o que, aquele homem que quer te comover. Então, se você tá numa situação que o seu namorado tá querendo, tá te comovendo de alguma forma, prometendo coisas, dizendo que vai fazer isso e aquilo, você é minha, você vai ser minha, e né, te colocar no pedestal, saiba que você tá movendo ele. Só que acontece nesse ponto.
Esse ponto, muita mulher que não está alimentando o seu pudor, ou seja, não sabe o seu valor, ou seja, fica insegura e com medo de ficar pra titi ou de perder, se abre toda. E que pudor o quê? Vem cá, meu amor, eu acredito em você. E aí se abre inteira. Aí caga tudo, entendeu? É esse momento que você não pode fazer isso. Esse momento que você tem que olhar pra ele, é mesmo, amor? Você me ama assim mesmo? Você vai me dar todos esses filhos mesmo? Puxa, então vai lá trabalhar. Então vai lá, cadê nossa casa? Quando você trouxer pra mim, aí a gente continua essa conversa, tá? Mas eu amo tanto você, eu tô tão feliz com a sua declaração. Vai lá agora, arregaça as mangas e vai lá que eu tô te esperando. É isso! E não se abrir inteira. Seja sexualmente, seja emocionalmente, seja tendo dó, seja, que bonitinho. Ele falou que vai me dar 50 filhos, que fofo. Toma banho. Não façam isso, entendeu? Esse é o ponto que vocês estão errando na curva, tá? Esse é o momento que você moveu ele. Então, deixa ele se mover agora, deixa ele agir. Ele só falou. A mulher, ela cai no conto das palavras, porque a mulher gosta, né, de palavras, né? Não é à toa que os sonetos, os cânticos e tudo mais são escritos para a mulher, porque ela se derrete diante disso. Só que a mulher que foi mulher, na época, você pode observar antes do século XX, a mulher sendo mulher, mesmo na época vitoriana, que era muito oprimida, era muito aparência, né? Não era tanto um pudor interno, mas era mais aparência. Por causa de Freud, e outro dia a gente fala disso, a mulher que... Ixi, perdi o que eu ia falar. Essa mulher que mantém esse pudor, enfim, ela move esse homem, entendeu? Não é pra ter dó. Lembrei que eu ia falar. A mulher antiga, ela sabia que esse era o momento de movê-lo. Domingo eu assisti Aladdin. Todo filme que eu assisto eu vejo alguma coisa. Eu penso, Aladdin, gente. Eu vi Aladdin. Se vocês verem Aladdin, não precisa ver o filme todo. Apesar que eu acho ótimo esse filme. Mas não precisa ver todo se eu não quiser. Só a parte que ele fala com a Jasmine. E que a ama da Jasmine fala com o gênio. Elas fazem exatamente isso que eu tô falando pra vocês. Na hora que ele vai lá e fala, vem cá, e não sei o que, tá lá disponível pra ela. Ela tá assim. Aí ela faz assim, e por que você veio aqui? Percebe? Assiste essas partes da Jasmine, do Aladdin e do gênio com a ama. Tem uma parte muito engraçada da ama, que o gênio vai lá, chama ela vem com uma flor e chama ela pra passear, e ela, só um minutinho, vou verificar. Ela fecha a porta, ela pula, grita, ela, pra onde pretende me levar? Então, veja só, não é jogo. Vocês entendem? Teve um stories que eu mando, acho que eu falei ontem, né, que a Diva falou, mas não é contraditório, não é um jogo. Não é um jogo manipulador. Jogo é que você visa o seu próprio ganho, tá? Isso não é visar o seu próprio ganho, isso não é jogo, isso é pro bem do casal, isso é pra mover o homem, isso é pra acontecer o enamoramento, isso é pra concretizar a coisa, o relacionamento, entendeu? Então, esse é o ponto que vocês estão errando na curva. Nesse momento, vocês precisam de força. E o que vai dar a força para vocês não sucumbirem pelo medo, ansiedade, ou fogo na periquita, medo de ficar sozinha? É o seu vaso alimentado, preenchido. É o pudor. Quanto mais você preencher o seu mistério, o seu infinito feminino, quanto mais você preencher o seu útero, dar os substratos, a água, o sol necessário no dia a dia, então mais você vai ter firmeza, vai ter força nessa hora. De falar, não, é agora que ele vai agir. Lembre-se, não são palavras, ações. Toda palavra tem que ser seguida imediatamente de alguma ação. Isso é o próximo passo que eu falei. Então, se você deu um passo, o outro tem que dar outro passo, entendeu? E no princípio de namoramento, que hoje eu não tô... Amanhã eu posso falar sobre isso, quando o namoro já tá durando muito tempo e quem que dá o próximo passo, a gente pode falar amanhã sobre isso. Mas eu tô falando agora mais o início, sabe? Esse início do pretendente de mover esse homem, tá? Então... ele vai querer te comover, você vai se esquivar. Palavrinha-chave, se você quiser lembrar, anota essas coisas, os pontos-chave que eu tô falando. Anotem, porque esquece, vocês não estão habituadas a agir assim. Não subestimem
o poder de anotar, de ter o caderno da diva, anotando os pontos chaves, porque nós somos esquecíveis, precisa anotar. Você vai fazer o que você fez sempre, se você não anotar e ler todo dia. Isso é fundamental, tá? Se eu não tivesse feito isso, eu não teria me transformado também. É fundamental anotar. Então ele vai te comover, você dá um sorriso maravilhoso, lembre-se que palavras têm que seguir de ação e se esquiva, não se fechando, tá? Isso no Aladim mostra bem também, você vê, ela não se fecha, ela se esquiva, ela dá uma de, né, não, peraí, ainda não, tá? Você tá vindo com palavras lindas, mas ainda não, você ainda não fez nada. Mas ela não se fecha pra ela, não, tipo, sai daqui. Não é orgulho, gente. Entendeu? Não é orgulho. É, você tá lá, mas me conta mais. Agora me mostra mais. Quero ver. Sabe? Desafio. O homem gosta de desafio. O homem gosta de conquistar, de dominar coisas. Então, assim, mostra pra ele que você não é um objeto de domínio como as outras coisas que ele articula no mundo. Porque hoje o homem, ele vê a mulher como um objeto de conquista, de domínio, como os outros objetos, como trabalho, como dinheiro, como status. Vou conquistar aquela mulher, entendeu? Mostra que você não é isso, que ele tem que fazer muito mais, que ele tem que pastar muito mais, que ele tem que entender muito mais, que ele tem que movimentar a alma dele para algo mais humano para ele te ter, tá certo? Então essa intimidade, para concluir a live de hoje, ela é a prática que eu falo para vocês do ensimesmar-se. Lembra que a palavrinha que eu uso muito para vocês? Palavrinhas chaves. Ensimesmar-se. Pesquisa, medita sobre essa palavra, porque o ensimesmar é o trazer para dentro o seu conteúdo. Existe o verso e o reverso do ensimesmar, né? A mulher que viaja demais na maionese, ela não pode ensimesmar-se, ela tem que olhar para fora. Porque o ensimesmar-se correto é trazer, receber do mundo. Aí sim, receba, acolha, fique bela, ou seja, transforme esse conteúdo com todo o seu conhecimento intelectual que você tem, com toda a intuição que você adquiriu com as suas meditações, com as suas reflexões, com as suas orações, entendeu? E devolva, né? Depois do grande silêncio, que isso não é rápido, isso vai acontecendo ao longo dos dias, é quando eu falo para vocês, não queiram resolver na hora as coisas que acontecem, espera. Receba, acolha, fique bela, calha a boca, porque esse calha a boca, gente, não é pejorativo, é um calha a boca para chamar a atenção de vocês mesmos, porque é fundamental você silenciar diante de alguma coisa que você não sabe o que fazer. Não tem pressa, a mulher não pode ter pressa, porque ela tem conteúdo muito ricos e profundos, e pela profundidade não é fácil pegar, precisa de tempo, tá? Não é uma coisa que tá aqui pronta para pegar. Que nem na vida do homem que tá aqui, tá tudo aqui para ele pegar e já responder. Na mulher é profundo, então o que é profundo precisa de um tempo para você cavar, buscar, tá? Então, o ensimesmar-se seria isso. Amanhã a gente continua com essa parte e eu falo mais do próximo passo, eu vou dar um exemplo do passo a passo do que eu fiz quando meu marido não se moveu, que eu falei um pouco nos stories, mas eu vou falar aqui para vocês entenderem melhor, tá bom? Então até amanhã de manhã. Lembrando que as inscrições do desafio mais controle emocional está aberta ainda, as inscrições. Se você não entrou ainda, clica no link na minha bio, leia lá do que se trata. Vale a pena entrar no desafio, é transformador, é o pontapé inicial. Quem for fazer minha formação presencial, é necessário que faça esse desafio. Você vai chegar lá muito mais capaz de entender o conteúdo do que se você não fizer esse desafio, tá bom? O desafio não começou, o desafio começa dia 13, é o tempo, as inscrições vão acabar dia 9 ou até as vagas serem preenchidas, ainda tem algumas vagas, tô recebendo e-mail aqui o tempo todo, então dá uma olhada lá se ainda tem vaga e clica lá no link na minha bio, lá tem depoimentos das divas que participaram, para você entender o que é o desafio. Não tem meio melhor do que ver os depoimentos das próprias divas que participaram, tá bom? Um beijo, até amanhã. Eu vou tentar mandar bala hoje nos directs, tem muitos. Beijo.